Pronto. Entrou em vigor em janeiro de 2020 o pacote anticrime, uma lei que foi sancionada em dezembro de 2019, 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal. E aí, por conta da vacatio legis, levou 30 dias, entrando em vigor em 23 de janeiro o pacote anticrime. E o doutor Tiago já falou sobre os principais aspectos e aqueles que realmente nos interessam, certo? Que é relacionado à atividade policial. Só que essa lei trouxe algo novo para o nosso ordenamento jurídico, que é o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, embora já existente no resto do mundo há algum tempo, o Brasil passou a adotá-lo agora em janeiro. E depois disso, por conta da pandemia, não foi permitido um debate maior, um debate justo sobre esse tema, principalmente no que diz respeito à sua aplicação no processo penal militar. E aqui, infelizmente, eu não acho que seja um debate justo, porque algumas pessoas que não conhecem o direito militar já decidem ou falam, se manifestam em sentido contrário da aplicação do acordo de não persecução na justiça militar. Não quero aqui também criar nenhum tipo de suspense. A minha defesa, o meu entendimento é de que sim, cabe a aplicação do acordo de não persecução penal na justiça militar. E aqui eu pergunto, a pergunta que, vamos dizer assim, a tônica da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo, dessa palestra, não é se é possível aplicar o acordo de não persecução penal na justiça militar. Mas o que nos interessa hoje para o nosso debate é por que é possível aplicar na justiça militar o acordo de não persecução penal. E aí eu me lembro essa pergunta, fazendo um silogismo, não sei se aqui alguém mais assistiu Dark, e aí lá na série Dark, que é uma série do Netflix, que conta a história do desaparecimento de algumas crianças no interior da Alemanha. E tinha um personagem central, Jonas. Logo no início da série, ele faz uma indagação. Uma indagação é a seguinte, sobre o desaparecimento das crianças. Onde está as crianças? Onde estão as crianças? E aí ele vem e fala, não, a pergunta correta não é onde estão as crianças, mas quando estão as crianças, certo? Se referindo à questão temporal. Se é presente, se é passado, se é futuro. E aí, fazendo esse silogismo e trazendo Dark, que foi, inclusive, a última série que eu tive a oportunidade de assistir ao lado de meu filho, Arthur, e que foi quem me conduziu, inclusive, me explicou várias das teorias lá, que eu realmente, às vezes, me perdia, mas é o que eu pergunto aqui, certo? Não é se é possível aplicar na justiça militar o acordo de não persecução penal, até porque disso eu não tenho nenhuma dúvida. A pergunta que eu faço aqui é por que deve ser aplicado? E é isso aqui que a gente vai conversar agora, a gente vai trilhar. Alguns momentos eu vou ter que correr para poder chegar até o final, outros momentos eu vou poder caminhar um pouco mais lento para poder explicar melhor cada situação, certo? Mas vamos lá. Antes de falar e trazer o conceito do acordo de não persecução penal, até porque talvez seja um instituto novo aqui no país, e talvez vocês não entendam, eu preciso explicar o seguinte. O acordo de não persecução penal, para vocês entenderem, é co-irmão de dois outros institutos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que são institutos despenalizadores introduzidos pela Lei dos Juizados Especiais em 1995 e que permite ao acusado, ao imputado, ao investigado, ao autor do fato, a possibilidade de, em troca de uma pena restritiva de direito, fazer uma negociação. Então, a transação penal, a suspensão condicional do processo, trazidos
pela Lei dos Juizados, a Lei 9.099 de 1995, e agora o Acordo de Não Persecução Penal, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico em 2020, na verdade passou a vigorar em 2020, introduzido em 2019, são institutos despenalizadores, certo? E que constituem a justiça negociada, a justiça consensuada. E consensuada, me permita fazer uma referência, é um termo que foi trazido ou foi utilizado pelo mestre, pelo professor Luiz Flávio Gomes, em um dos seus artigos. Luiz Flávio Gomes, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e eu tive o prazer, a satisfação de ser aluno dele no curso de pós-graduação, em 2006 ainda, tivemos algumas aulas presenciais aqui em Salvador, e que ele vinha para nos prestigiar. Então, foram 2 ou 3 finais de semana inteiro que a gente teve aula, e era realmente uma pessoa fantástica, que faleceu e que realmente modificou o direito, a forma de ensino no Brasil. Enfim, a justiça negociada ou a justiça consensuada, hoje, no Brasil, tem esses 3 institutos vigorando. E aí eu tenho que fazer uma ressalva. A transação penal e a suspensão condicional do processo não são admitidos no âmbito da justiça militar, por conta de uma vedação expressa do artigo 90A da Lei dos Juizados Especiais. E aqui eu preciso fazer uma crítica totalmente compatível com a justiça militar, esses institutos. Isso foi uma opção do legislador que preferiu evitar que os militares, por algum motivo, não tivessem direito a responder uma ação e ter o benefício da transação penal ou da suspensão condicional do processo. Eu não falei o que é transação penal nem suspensão condicional do processo, porque não é esse o nosso objetivo. Eu acredito que, como é um instituto que já está em voga já há 25 anos, para quem trabalha, para quem... E tem muitos advogados aqui, e para quem está estudando, é algo que não desperta tanto, já é senso comum. Embora é importante eu, pelo menos, distinguir que a transação penal é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles com pena máxima de até 2 anos, e para as contravenções penais, e a suspensão condicional do processo é cabível nos crimes que tenham pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, se a pena é inferior ou igual a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo, que é uma etapa posterior à transação penal. Ou seja, não cabe a transação penal ou não é realizada a transação penal, há a possibilidade do Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo, que significa dizer que o processo vai ficar suspenso pelo período aí de 2 a 4 anos e, em troca, o autor do fato vai ter que se comprometer a prestar ou a algum tipo de medida restritiva de direito e que a própria lei traz, certo? Então, feitas tais considerações iniciais sobre esses 2 institutos que, como eu disse, são co-irmãos do Acordo de Não Persecução Penal, cabe a mim agora trazer o nosso tema, entrar agora propriamente no nosso tema, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Eu já antecipei, não quis criar nenhum tipo de suspense, que entendo sim que é cabível na Justiça Militar o Acordo de Não Persecução Penal. Agora, cabe a mim demonstrar e fundamentar o porquê é cabível, certo? E aí eu tenho que também já antecipar que não é algo pacífico, há entendimentos diversos, certo? E entendimentos de forma que hoje não se aplica em algumas auditorias. O STM já disse que não se aplica, mas a gente vai aqui mostrar que a decisão é equivocada, que a decisão deve ser reformada. Aliás, a decisão não, o entendimento deve ser reformado do STM para passar a aceitar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, certo? Na Justiça Militar Federal, já que o STM é órgão recursal, órgão relativo a
Justiça Militar Federal, que é aquela que trata dos crimes militares dos membros das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, ok? Mas o que é o acordo de não persecução penal? Se eu estivesse em sala de aula agora, eu ia permitir que todos pudessem responder, trazer os seus conceitos, certo? Hoje não tenho como fazer esse debate, então já vou direto, certo? O acordo de não persecução penal é uma forma de justiça negociada, inspirada diretamente no plea and bargain, que é um modelo americano de negociação em que o Ministério Público investigado sempre é acompanhado do seu defensor, e a lei é bem clara, em todos os momentos falam que o acusado tem que estar acompanhado do seu defensor, mas que o acusado e o acusador, ou seja, o Ministério Público, sentam e firmam um acordo para não ter início à ação penal. Em troca desse acordo, para não ter início à ação penal, o acusado ou investigado se compromete a confessar o crime e cumprir algumas das condições impostas no acordo, exceto condição de prisão. Então, aqui no Brasil, o Brasil adotou um modelo que não cabe uma negociação que leve o acordante a ser preso, certo? Em outros países, veremos daqui a pouco, que há possibilidade da pessoa fechar um acordo de não persecução penal e sair direto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou seja, prisão. Vamos lá. Trazido o conceito, importante dizer quais os elementos ou quais os requisitos para o acordo de não persecução penal. Primeiro, elementos para o ajuizamento da ação penal. Significa dizer que o Ministério Público tem que ter a certeza da prática delitiva, ou seja, a certeza da existência do crime, indícios suficientes de autoria para oferecer uma denúncia contra a pessoa, além da própria justa causa. Se não tiver esses elementos, não pode ter uma negociação para poder firmar um acordo. Segundo requisito, confissão formal e circunstancial do imputado. E aqui me permita abrir um parênteses para poder trazer a explicação do professor e procurador de justiça aqui da Bahia, professor Rômulo de Andrade Moreira, em artigo publicado, tive a oportunidade de ler, ele explica o que significa essa confissão circunstancial. É aquela confissão detalhada, pormenorizada do imputado, quando ele vai informar cada detalhe dos fatos e da prática da infração penal. E aí ele faz uma ressalva extremamente importante. Essa confissão circunstancial tem que ser obtida sem qualquer tipo de coação pelo Ministério Público ou qualquer outra pessoa. O acusado ou imputado não pode confessar pressionado, coagido, sob pena de ferir a legislação, a Constituição e o instrumento normativo trazido pelo professor Romulo, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, a confissão tem que ser livre, voluntária, sob pena de ser declarada depois, posteriormente, nula. Um outro requisito é que o crime tem que ser praticado sem violência e sem grave ameaça. E, por fim, um último requisito é um requisito ligado ao tempo da pena, que é que cabe o acordo de não persecução penal nos crimes em que a pena mínima seja inferior a 4 anos. E aqui, só fazendo uma distinção dos 3 institutos, é que na transação penal é pena máxima de até 2 anos. Na suspensão condicional do processo, já é para os crimes com pena mínima de igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, 1 ano cabe a suspensão condicional do processo. Já o acordo de não persecução penal, a pena mínima inferior a 4 anos, ou seja, 4 anos não está incluso.
no rol dos crimes que tem direito a esse benefício, a negociar com o Ministério Público a pena, ok? Bem, quais são as condições impostas pela lei para que seja feito esse acordo? Então, o imputado acusado de um crime que tem esse benefício, ele pode aceitar ou negociar, barganhar algumas dessas condições, certo? Primeiro, eu tenho que explicar, a lei traz uma expressão no seu caput, antes de trazer as condições, que serão aplicadas as condições de maneira cumulativa e alternativamente. Cumulativa e alternativamente. E aí eu explico o que significa isso. Simples. Significa que, para fechar o acordo, o Ministério Público e o imputado devem, das 5 condições, estabelecerem pelo menos 2, certo? Qualquer que seja. Então, das 5 condições, pelo menos 2 condições devem estar previstas para cumprimento pelo imputado no acordo. Como eu disse, qualquer uma que seja. E as condições são taxativas trazidas pela lei. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Um dos crimes que é permitido o acordo é o de furto simples. O próprio furto qualificado também está previsto, está autorizado o acordo de não persecução penal. Então, aquele que furtou um celular, por exemplo, uma das condições impostas necessariamente será reparar o dano ou restituir o aparelho de celular furtado à vítima. Uma outra condição imposta é renunciar o imputado voluntariamente aos bens e direitos indicados pelo Ministério Público. Então, os bens e direitos indicados pelo Ministério Público que tiveram ligação ao crime, certo? Pode ser condicionado pelo Ministério Público para que seja renunciado, certo? Terceira condição, prestação de serviços comunitários ou a entidades públicas. E aqui a lei faz uma ressalva. Se a pena do crime é de, por exemplo, 3 anos, ele vai fazer o serviço comunitário pelo período de 3 anos, reduzido de 1 a 2/3, certo? Então, a depender da barganha, a depender da negociação entre o advogado e o promotor de justiça, pode ser que consiga baixar aquele serviço comunitário, em vez de ser 2 anos, ser apenas 1 ano, certo? Bem, uma outra condição, a quarta, é pagamento de prestação pecuniária a entidades públicas, o que já acontece, inclusive, hoje no próprio Instituto da transação penal ou da própria suspensão continuada do processo. E, por fim, uma quinta condição, e aí essa quinta condição abre um leque enorme, é um livro aberto, que é o seguinte, cumprir outra condição feita pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível ao crime imputado. Então, isso aqui é realmente um campo aberto para poder estar se negociando a condição. O Ministério Público pode vir com as mais diferentes e esquisitas, sei lá, condições para poder impor ao imputado para negociar um acordo de não persecução penal. Por exemplo, me ocorre aqui agora, é o caso daquela pessoa que cometeu um crime de internet, um crime pela internet, e aí negociar o seguinte, olha, a sua condição é você ficar sem acessar Facebook, o Instagram, durante 1 ano, durante 2 anos, a depender do tempo da pena. É uma condição que pode ser prevista, certo? Ou, por exemplo, suspender o acesso à internet. E aí eu só faço uma ressalva. Só vai ser possível se a pessoa morar sozinha. Mas se morar com outra pessoa, não vai poder suspender a internet da pessoa, porque a pena é individualizada. Somente aquele que comete a infração é que tem que ser responsabilizado.
mas, por exemplo, obrigar que ele saia do Facebook, ou tenha conta do Facebook e do Instagram suspenso, pode ser feito, pode ser negociado, embora eu acredito que para muita gente aí vai ser um desespero de vida aí ficar sem acessar o Instagram. Tem gente que um dia sem acessar o Instagram, 1 hora sem acessar o Instagram já é coisa de... já fica maluca. Imagine ficar 1 ano sem poder acessar a internet, a rede social. Enfim, as condições são essas, certo? A lei é taxativa e não permite alargamento, embora um dos seus requisitos, obviamente, traz um alargamento aí, profundo aí para poder trazer ao debate. Bem, continuando aqui sobre o acordo de não persecução penal, estou trazendo, obviamente, os principais pontos. A gente está fazendo aqui um bate-papo, uma palestra, não é um curso, então não tem como a gente aprofundar nesses temas, mas a questão das proibições. E aqui, lembram da minha pergunta lá no início, que nos interessa hoje, o porquê é possível a aplicação do acordo de não persecução penal na justiça militar? Uma das respostas eu já trago agora, certo? A lei traz, em rol que eu entendo por taxativo, as proibições, ou seja, as vedações que impedem o acordo de não persecução penal. O primeiro, quando cabível a transação penal. Então, cabe a transação penal, não cabe o acordo de não persecução penal. 2, quando o investigado for reincidente ou se houver elementos que comprovem ou que indiquem que a conduta dele é habitual ou reiterada ou ainda profissional. Então, aquela pessoa que é reincidente não tem direito ao acordo de não persecução penal. Ou, ainda que não seja reincidente, mas, por exemplo, já responda a um processo pelo mesmo fato, certo? Demonstrando ali que é por exemplo, um ladrão, um batedor de carteira ou de celular habitual, que já tem outros casos, o Ministério Público vai recusar, fundamentado na lei, o acordo de não persecução penal. Terceiro requisito, ou terceira proibição, vedação legal para realizar esse acordo de não persecução penal é o agente não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outro acordo de não persecução penal, ou por outra transação penal, ou uma suspensão condicional do processo. Então, se nos últimos 5 anos o agente foi beneficiado com o acordo, ou com a transação penal, ou com a suspensão condicional do processo, ele não vai poder gozar desse benefício. E a última proibição, a última vedação, é quando se tratar de crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como está disposto na lei. Nos casos de crimes de violência doméstica, não cabem em nenhuma hipótese a aplicação do acordo de não persecução penal. E aqui, como eu disse, a resposta ao primeiro porquê é simples. Se o legislador quisesse vedar, proibir a aplicação do acordo na justiça militar, ele teria trazido nesse rol taxativo, certo? Como trouxe, por exemplo, os crimes de violência doméstica. Embora seja um indicativo forte, não é suficiente para poder demonstrar a aplicação. E aqui a gente vai ter que continuar nessa tarefa de trazer os porquês deve ser aplicada na justiça militar o acordo de não persecução penal, certo? O acordo de não persecução penal tem um procedimento simples. O acordo deve ser firmado entre o Ministério Público e o acusado, representado com advogado, sempre com advogado, a lei faz essa ressalva. Esse acordo, uma vez firmado, onde vai ser estabelecido a confissão e as condições, é encaminhado para um juiz que vai marcar uma audiência de formalização do acordo, no momento em que ele vai verificar que o acusado ou imputado, já que ainda é numa fase pré-processual, já que ainda não tem denúncia recebida, na verdade, sequer tem denúncia, mas aí o juiz vai ouvir o imputado
acerca daquela confissão e ter certeza realmente que foi feita de maneira voluntária e certificado que as condições são coerentes e de acordo à legislação que proporcional e compatível ao crime, vai homologar. Homologando esse acordo, o processo volta para o Ministério Público, que vai dar início a uma execução penal, ou seja, vai dar início, vai ser remetido, vai ser executado no juízo da execução penal aquele acordo, ou seja, para que o imputado possa cumprir as condições, até porque dessas condições, algumas são trazidas para a competência do juízo das execuções, escolher, por exemplo, quais as entidades que vão receber os benefícios da prestação de serviço comunitário ou pagamento pecuniário. Bem, o acordo bonitinho, firmado, o juiz homologa, mas o juiz pode entender que não é caso de homologar o acordo. E aí o que é que ele vai fazer? Bem, se ele entender que não é caso de homologar o acordo porque o acordo é abusivo, as condições expostas ali são abusivas ou não são abusivas, mas não estão proporcionais ao crime que está sendo julgado, decidido ou acordado, o juiz vai devolver o processo ao Ministério Público, ou o acordo ao Ministério Público, para que ele refaça o acordo. E aqui tem já uma discussão séria entre o Ministério Público e o Judiciário, no sentido, na verdade, o Ministério Público, através do seu conselho, através do seu órgão associativo, já tentou, inclusive, trazer a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque entende que o Ministério Público, enquanto dono da ação, responsável constitucionalmente pela ação penal, é ele que deve saber se é caso de oferecer denúncia, se o crime está correto, se as condições também estão corretas. Então, entende o Ministério Público, nesse caso, o juiz seria um mero homologador do acordo, não podendo intervir no acordo, certo? Não vou entrar nessa discussão, embora é algo que ainda acredito vai suscitar muita controvérsia aí daqui para frente. O juiz também pode entender e ainda mantém a mesma informação trazida em relação ao posicionamento do Ministério Público, mas o juiz pode entender que naquela situação ali não é caso de acordo e que a infração que está sendo apurada ali não é caso de acordo no momento em que ele devolve o processo ao Ministério Público para que o Ministério Público determine novas diligências, novas investigações ou que ofereça a denúncia. Então, mantendo a crítica e a postura do Ministério Público de evitar que isso seja tenha validade, e aí me parece que já há até uma ação para tentar conseguir a inconstitucionalidade desses dispositivos. Bem, em linhas gerais, certo? Até porque a proposta da gente realmente é trazer para o debate o tema, mas não para aprofundar sobre o tema, até porque um tema desse demandaria realmente um tempo maior do que um seminário, mas feitas tais considerações, esse é o novo modelo trazido e introduzido aqui no Brasil para o acordo de não persecução penal ou a justiça negociada. Que a vítima, certo? Inclusive, uma das críticas é essa, que a vítima não tem nenhum tipo de interferência, não pode sequer participar da audiência para poder opinar acerca da realização ou não do acordo de não persecução penal. Embora não haja nenhuma participação da vítima, ela deve ser comunicada pelo juiz se chegar à realização do acordo ou também se houver o descumprimento do acordo. Então, se houve a formalização e a homologação do acordo e
imputado deixa de cumprir alguma das condições, a vítima deve ser comunicada. E aí, nesse caso, se houver algum tipo de descumprimento de alguma condição, o juiz vai ter que reincidir a sentença dele, certo? Homologatória, para que o Ministério Público ofereça a denúncia contra o acusado, e aí sim ele vai responder a um processo penal com todo o respeito aos princípios e garantias constitucionais individuais, notadamente o princípio do devido processo legal. E aí já tem uma crítica, e aí é uma crítica que eu já li, que faço, que concordo, é no sentido de como é que o juiz homologa um acordo de não persecução penal, em que ele vai ler, em que ele vai ter uma audiência de formalização do acordo, em que a vítima, em que o imputado vai confessar na frente dele a prática do crime. E aí depois, como é que ele vai, por qualquer motivo, ele se compromete a, por exemplo, pagar uma cesta básica e fica sem dinheiro e não paga, e acaba tendo que responder à ação penal. Como é que vai ter um processo justo, um processo legítimo, certo? Em que vai ser respeitado todo o contraditório, toda a ampla defesa e todo o devido processo legal, se o juiz já está contaminado com aquela prova, já está contaminado com a confissão, que a lei agora diz que não deve ser considerada pelo juiz no julgamento desse processo. Bem, por isso que eu entendo, o doutor Tiago falou aí, a necessidade do juiz das garantias, porque quando passar pelo STF, ou seja, o STF julgar constitucional o juiz das garantias aqui no país, vai ser esse juiz que vai fechar, vai participar, vai fazer a audiência de formalização do acordo, e uma vez descumprido, sendo oferecida a denúncia, já outro juiz que vai julgar o caso, já vai instruir o processo, e aquela confissão não vai fazer parte do processo. Então, o juiz que vai julgar não vai ter conhecimento da confissão. Certo? Bem, uma vez fechado o acordo, uma vez esse acordo sendo cumprido integralmente, há a extinção da punibilidade do imputado e o processo e o acordo é arquivado, e a única condição agora é que ele não vai poder ser beneficiado mais pelo prazo de 5 anos. E aí eu preciso aqui trazer 2 exemplos estrangeiros para poder a gente contextualizar o país, o Brasil, nessa situação da justiça negociada. Primeiro exemplo é aquele, inclusive, que inspira todos os outros, é o plea bargain norte-americano, em que, lá nos Estados Unidos, o acusado, né, ou a pessoa que responde a um processo, é levada logo no início até a presença do juiz, e lá ele vai se dizer culpado ou não culpado. Uma vez ele se dizendo não culpado, ele vai ser encaminhado para o processo, para o regular processo, o trâmite do processo, com todos os respeitos, com respeito a todos os princípios e garantias constitucionais, notadamente, mais uma vez, o devido processo legal de acordo com a legislação lá americana. Mas se ele se diz culpado daquela prática, daquele crime, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, onde vai poder negociar uma pena. E lá nos Estados Unidos, o plea bargain vai autorizar que o Ministério Público possa negociar os fatos, vai poder negociar a tipificação do crime, vai poder negociar o crime, vai poder negociar a forma de aplicação e cumprimento da pena. Então, lá é bastante abrangente. Tem várias críticas em relação ao sistema americano, até porque cerca de 95% dos processos lá nos Estados Unidos terminam em acordos desse instituto, dessa justiça negociada. E lá, diferentemente daqui, é permitido que a pessoa possa negociar uma pena privativa de liberdade, uma prisão. Então, a pessoa pode negociar isso aí já direto da mesa de negociação para
para o sistema penitenciário. Bem, em linhas gerais, é essa a estrutura que inspira os outros sistemas, e o brasileiro é inspirado nessa estrutura. Um outro exemplo é o do processo abreviado. É esse nome que a legislação do Uruguai, um país aqui vizinho nosso, traz, que tem diferenças em relação ao nosso, diferenças grandes, mas também é um modelo de justiça negociada, é um modelo inspirado dos Estados Unidos. A diferença lá é que é permitido em quase todos os crimes, exceto 2. O crime de copamento, é um termo lá, que é um crime que é bem semelhante ao aqui no Brasil, do latrocínio, o roubo seguido de morte. O outro crime também é o de homicídio, especialmente agravado, o que é um crime equivalente aqui ao crime de homicídio qualificado, com a qualificadora específica. Exceto esses 2 crimes, todos os outros cabem um processo abreviado. Em janeiro, eu estava no Uruguai, eu estou fazendo um mestrado lá em criminologia, ciências criminológicas lá, forense, e a gente teve um debate grande. Enquanto estava entrando em vigor aqui o pacote anticrime, eu estava lá no Uruguai conversando sobre a legislação deles. E a professora de Direito Processual Penal lá é uma juíza que é responsável pela aplicação da reforma penal lá, que introduziu o processo abreviado. Introduziu também o juiz de garantias lá, o que aqui no Brasil ainda não conseguiu estar vigindo. Lá no Uruguai, desde 2017, já está em vigor, e a juíza lá vem realmente, trouxe para a gente o debate sobre esse tema extremamente interessante, que infelizmente não dá para a gente conversar aqui tudo. De qualquer forma, há algumas críticas contundentes a esses 2 sistemas. Na verdade, a estrutura geral, a espinha dorsal dessa justiça negociada, que é você impor a alguém, ainda que de maneira indireta, mas é você, de alguma maneira, pressionar alguém a confessar um crime para ter uma redução de pena. E o que acontece muitas vezes é a pessoa, o imputado, não está trabalhando para poder não está tendo uma defesa correta, e isso vai fazer com que ele confesse um crime que não cometeu em troca de uma pena, por não confiar no sistema judiciário, por não confiar numa decisão de um juiz, numa sentença, certo? Por não confiar no seu advogado, por não confiar, por querer evitar todo um caminho desgastante de um processo penal. Beccaria já disse lá atrás que o processo penal em si já é uma pena que o imputado sofre, certo? Com toda a estigmatização social da mídia, e a pessoa, às vezes, para evitar todo esse percurso árduo, doloroso, prefere confessar um crime que não cometeu em troca de uma pena menor, em troca de evitar uma decisão injusta, que acontece, infelizmente, constantemente, certo? Bem, essas são algumas críticas feitas lá no debate que a gente participou. De qualquer forma, não tem como a gente aqui trazer tudo, infelizmente, certo? Embora traz para a gente o debate que para a gente já é extremamente importante. A gente poder debater, trazer aspectos que façam a gente despertar a curiosidade, pesquisar, estudar e estar escrevendo sobre o tema e estar produzindo conhecimento jurídico. É esse o nosso objetivo aqui com esse seminário. E aí, eu trago um outro ponto extremamente importante para o acordo de não execução penal, que é
o relevante e fundamental papel do advogado. O advogado hoje tem que compreender que ele tem que ser um advogado profissional. E aí, sobre advogado profissional, sobre jogador profissional, eu vou citar aqui Alexandre de Moraes da Rosa, que é um juiz, que é um professor, que é um autor de livros, e que ele trouxe em sua obra a teoria dos jogos no processo penal. Então, o advogado hoje tem que ser um jogador profissional. O jogador profissional no processo é aquele que conhece todo o processo, conhece todos os fatos do processo, conhece todos os elementos de prova, toda a legislação penal aplicada àquele caso, toda a legislação processual penal, certo? Para poder o quê? A partir do momento que ele conhece tudo, ele vai poder chegar numa mesa de negociação com o Ministério Público e poder conseguir as melhores condições para o seu cliente. Então, o advogado hoje tem que ter essa atribuição, essa nova habilidade, certo? Que é negociar, certo? Aquele princípio da autonomia da vontade que era do direito civil veio agora com força para o direito processual penal. Então, o advogado hoje tem que, sim, conhecer o processo para poder saber como barganhar com o Ministério Público, certo? Bem, o advogado também tem que ter consciência de que o processo penal é um jogo dinâmico, um jogo em que há necessidade de diversos movimentos sequenciais. Cada movimento é praticado por um personagem do processo. Uma vez é o Ministério Público com a denúncia, outra vez já é com o juiz recebendo a denúncia, depois já é com o advogado apresentando a sua resposta escrita, e cada ato desse sequenciado conduz a um processo que é um todo, certo? Mas o advogado tem que ter consciência de que cada fase do processo, cada ato tem suas peculiaridades e tem que saber, às vezes, agir, tem que, às vezes, saber também não agir. Então, é comum, às vezes, você, numa audiência, o advogado não fazer nenhuma pergunta à vítima, por exemplo. E aí o cliente fica insatisfeito. Você não perguntou? Bem, o advogado tem que saber estrategicamente como conduzir aquela situação. Agora, o advogado tem que saber conduzir estrategicamente porque conhece o processo. O que, infelizmente, acontece às vezes, o advogado conduzir de não perguntar, não é porque conhece o processo. Pelo contrário, é por não conhecer os fatos, é que não pergunta. Então, o advogado tem que saber conduzir um processo, saber que o processo é um ato sequenciado e que cada momento tem sua peculiaridade, ele tem que saber agir, certo? O advogado tem que estar preparado, certo? O advogado profissional é aquele que conhece cada folha do processo, mas conhece também o seu cliente, tem que saber o perfil do seu cliente, tem que saber o potencial do seu cliente, tem que saber, inclusive, se o seu cliente está falando a verdade ou mentira. O advogado tem que conhecer também os demais personagens do processo, que são aqueles que, junto com o advogado, conduzem os atos sequenciais do processo. Então, o advogado tem que conhecer o perfil do promotor de justiça, tem que conhecer o juiz que vai decidir a causa, tem que conhecer o assessor do juiz, muitas vezes é dele que vai sair a decisão e o juiz só vai simplesmente concordar ou discordar, mas é o assessor do juiz que muitas vezes acaba conduzindo uma determinada situação, já que direito é entendimento, e nesse campo é bastante aberto os entendimentos, tem para todos os lados. Conhecer os servidores também de determinado cartório, de determinada vara, para saber como conduzir o processo, como não conduzir o processo. Então, o advogado tem que ser um bom conhecedor dos fatos, de tudo. Para quê? Para traçar uma estratégia, certo? Traçar táticas a fim de conseguir o seu êxito, conseguir o seu triunfo. Poderia até falar vitória aqui, mas eu vou ficar no triunfo. Conseguir o seu triunfo para o sucesso do seu cliente. E, mais ainda, o advogado tem que saber que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o êxito dele não é uma absolvição, porque contra fatos não há argumentos. Então, se o cliente dele cometeu um crime, o advogado tem que buscar, sim, a defesa, uma defesa justa ou um resultado justo, que muitas vezes pode conseguir com retirar uma qualificadora ou
diminuição de uma pena ou uma causa de diminuição de pena, ou em vez de começar num regime mais severo, começar num regime mais brando, o cumprimento da pena. Então, o advogado tem que saber para poder conduzir ao sucesso, ok? O professor Alexandre Moraes da Rosa, numa dessas lives que eu assisti dele, agora na pandemia, ele traz um conceito interessante, que é a preparação tipo Bolt, fazendo uma referência direta a Usain Bolt, que é aquele atleta olímpico que campeão, né? Na verdade, multicampeão olímpico, e que ele fala, a preparação tipo Bolt é aquela que não é 15 dias antes da prova, mas 4 anos antes da Olimpíada. Então, o advogado também tem que estar preparado, certo? Numa preparação tipo Bolt. Não vamos ser o advogado que vai folhear o processo e conhecer os fatos enquanto aguarda o pregão na audiência. O advogado é muito mais do que isso e, em virtude do seu dever, do seu papel constitucional, que é ser indispensável à administração da justiça, está ali para fazer a defesa do seu cliente, que confia nele, ele tem que estar preparado, certo? E é uma preparação que leva tempo. Aqui no escritório a gente faz júri, e a preparação júri da gente aqui, eu diria que é tipo Bolt mesmo. A gente faz uma análise minuciosa de todos os prós e contras, todas as vantagens e desvantagens, conversamos aí durante meses com o cliente para poder chegar ao melhor resultado possível. E isso vem fazendo com que hoje, até hoje, a gente só tenha tido êxito, certo? E aí, doutor Tiago está aqui assistindo e ouvindo, que é o meu parceiro desses julgamentos. O advogado também, e aí eu pesquei isso da obra de Alexandre de Moraes, da Rosa, que não é, gente, pelo amor de Deus, não façam confusão, não é o ministro do STF. O ministro do STF é Alexandre de Moraes, certo? O que eu estou falando aqui, que eu estou citando, é o Alexandre de Moraes da Rosa, é um juiz de Santa Catarina, autor de alguns livros fantásticos, aqui eu indico a leitura, e também professor, pessoa fantástica. Ele traz na sua obra que o advogado tem que saber se comunicar, e essa comunicação é através de conceitos do jogo. Qualquer jogo, de xadrez, que as pessoas estão habituadas. Ele traz o conceito de blefe, de truque, de trunfo, de ameaça, para poder mostrar que o advogado habilidoso hoje tem que saber esses conceitos para poder agir, para poder se comunicar no processo. Então, às vezes, você tem uma testemunha que já sabe que não vai ser ouvida, você tem que saber o momento certo de desistir dessa testemunha, certo? Para poder você conduzir o processo ao seu jeito. Você tem um documento que é o seu trunfo, a sua carta na manga, você tem que saber o momento certo de juntar o processo, certo? Não pode ser antes e, às vezes, também não pode ser depois. Então, você tem que saber o momento certo. Então, o professor Alexandre traz esses conceitos do jogo. Aliás, é algo que, desde a faculdade, eu sempre ouvi e sempre trouxe aqui para o Sinaju, que o advogado tem que saber jogar xadrez, certo? E o jogo xadrez significa o quê? Que você vai conduzir as suas peças no tabuleiro para poder dar o checkmate no seu adversário. O processo é a mesma coisa, você tem que saber conduzir para poder você ganhar o jogo, certo? E não tomar um checkmate por causa de alguma inabilidade sua ou por causa de alguma situação que você não prestou atenção, certo? Outra situação também que o advogado hoje, e eu estou me empreendendo nessa questão do advogado, até porque eu sei que tem muitos advogados aqui assistindo, tem estudantes de direito e militares, e eu sou advogado, então, obviamente, que o viés aqui é o da defesa, mas o advogado tem saber a lógica da SWAP, certo? SWAP é um termo estrangeiro que é utilizado no mercado financeiro. O professor Alexandre trouxe isso também, eu achei fantástico, certo? A SWAP nada mais é do que gestão de riscos, certo? Significa dizer que o advogado hoje tem que ter essa habilidade, tem que conhecer o processo para poder, numa análise mais
profunda, saber a gestão de risco, saber analisar se aquela situação é, sim, importante fechar um acordo com o Ministério Público para evitar que o cliente dele seja condenado a uma pena privativa de liberdade, perdendo ali naquele momento a oportunidade de fechar uma condição mais benéfica, certo? Mas o advogado também tem que fazer a gestão disso e falar, não, eu aposto aqui naquela questão do jogo, certo? Eu aposto que você não vai ser condenado, certo? Não tem elementos para poder demonstrar a sua culpabilidade. Ou há elementos que excluem a sua conduta, a ilicitude da sua conduta. Então, não vamos fechar nenhum acordo. Até porque eu acredito que, a partir de agora, haverá uma pressão enorme, certo? Para que sejam realizados acordos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tanto que lá 95% dos processos há o acordo firmado. No Uruguai também é bastante semelhante esse percentual, mais de 90% dos acordos são firmados, ou seja, não chega nem a virar processo. E aqui no Brasil não acredito que vai ser diferente, haverá uma pressão, sim, dos agentes ali, dos personagens, para que seja firmado o acordo. E o advogado tem que saber conduzir o acordo analisando sob a lógica do swap. É interessante? Não é interessante? É arriscado? Não é arriscado? Então, pronto. E, para isso, o advogado tem que ter mais essa habilidade. E aí, só para concluir essa parte do advogado e finalizar aqui a nossa conversa, até porque eu acredito que tem algumas perguntas aqui já no chat aqui para poder conversar, o fair play processual, certo? A gente exige o fair play no campo de futebol, certo? Tem que ter. Mas tem que ter também aqui no âmbito do processo penal. O advogado tem que agir de acordo à lei, sob pena de não se tornar um advogado, em vez de um advogado de bandido, passar a ser um advogado bandido, certo? O advogado tem que agir de acordo com essa teoria dos jogos trazida pelo professor Alexandre de Moraes da Rosa, mas tem que agir no jogo limpo, certo? Tem que agir em respeito a todos os princípios e toda a legislação processual. Não pode, obviamente, sob pena de cometer, inclusive, infração ético-disciplinar, além de também estar podendo, eventualmente, cometer um crime, um delito, certo? E aqui, no Senaju, a gente procura agir com bastante tranquilidade, obviamente, mas sempre com respeito à ética. Quando a gente diz há 18 anos que trabalhamos com ética e responsabilidade, é porque a gente sabe do potencial e da responsabilidade que a gente tem diante tanto dos nossos associados quanto dos nossos colaboradores, mas também sobre o trâmite do processo, que infelizmente não é às vezes como a gente quer, mas é como acontece. Bem, e aí eu vou responder agora o porquê é aplicado o acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Primeiro, pela vedação expressa do artigo 90A da Lei dos Juizados, que proíbe a transação penal, que proíbe a suspensão condicional do processo. E não há nenhuma vedação legal, não há nenhuma proibição no ordenamento de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar. 2, certo? Segunda resposta ao porquê, certo? Há um rol taxativo na lei, no artigo 28A, e não, nesse rol não há nenhuma vedação à aplicação na Justiça Militar. Então, se não há vedação, há uma permissão. Mas eu digo mais, o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza, certo, que nos casos omissos seja aplicado o Código de Processo Penal comum. Nesse caso aí, acredito que há sim uma omissão, não há no Código de Processo Penal Militar a disposição do acordo de não persecução penal, então há uma aplicação. E aí eu preciso fazer uma referência que o artigo que traz essa possibilidade faz uma ressalva às questões de índole do processo penal militar, ou seja, é permitido nos casos omissos desde que não afete a índole do processo penal militar. Eu entendo que não há nenhuma incompatibilidade do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal
na justiça militar. A índole do processo penal militar, eu enxergo que é, notadamente, a questão dos princípios da hierarquia e disciplina. Não vejo como ofender esses princípios apenas porque houve a possibilidade de alguém negociar uma condição favorável, mais favorável, sendo que isso significa que haverá uma confissão e haverá o cumprimento de determinadas condições. Então, não acredito que há nenhuma ofensa à índole do processo penal militar, a aplicação do acordo. Há também o artigo 83 do Código Penal Militar, e aí eu estou falando já do Código Penal Militar, que autoriza a aplicação de penas restritivas de direito, tal como é disposto no artigo 28A. Então, se a própria legislação militar autoriza a aplicação de pena restritiva de direito, ou seja, não necessariamente as penas dos processos penais militares vai acarretar numa prisão, por que não aplicar também o acordo de não persecução penal? E aí eu trago o artigo 5º da Constituição Federal, que traz a igualdade de todos perante a lei, e aí não deve haver qualquer distinção no âmbito processual de penal do civil respondendo ao crime para um militar respondendo também a um crime. Então, o artigo 5º da Constituição Federal é um outro fundamento na lei que eu vejo que autorizaria a aplicação do acordo na justiça militar. E também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que são instrumentos internacionais, são tratados internacionais sobre direitos humanos e que o Brasil é signatário. E, por isso, entram aqui no nosso ordenamento com status de norma constitucional. Então, deve ser observado. E esses institutos, esses tratados, trazem a igualdade entre os acusados. O direito à defesa, a ampla defesa contraditória, enfim, instrumentos e garantias individuais que garantem ao sujeito o direito de, nesse caso militar, ter esse benefício do acordo de não persecução penal. E aí, avançando aqui, já ainda no porquê, como resposta da aplicação do acordo na justiça militar, eu trago duas jurisprudências, certo? Uma do STF, de um HC cujo ministro relator foi o Dias Toffoli, em que autorizou, certo? Autorizou a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Penal Comum nos processos penais militares. O artigo 400 alterou o interrogatório. Ele trouxe para o final do processo o interrogatório do acusado, que antes era o primeiro ato do processo. E aí a gente vê que não é nem caso de omissão, porque o Código de Processo Penal Militar disciplina que é o primeiro ato do processo penal militar. Mas, ainda assim, mesmo não sendo caso de omissão, o STF, que é o guardião da Constituição, entendendo que violaria as garantias, o princípio constitucional da ampla defesa do contraditório e que hoje a Constituição Federal irradia todo o sistema processual penal militar, autorizou que, ou determinou que o interrogatório fosse transferido para o último ato do processo penal militar. O STM, o Superior Tribunal Militar, numa decisão recente, autorizou a aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal Comum nos processos penais militares, ou seja, autorizou a aplicação de uma medida diversa, uma medida cautelar diversa de prisão, autorizou o recolhimento domiciliar noturno de um militar que responde ou respondia a um processo penal militar. E não há essa expressa autorização na legislação militar, ou seja, subsidiariamente utilizou-se o CPP comum. Então, temos já duas decisões, além de outras, eu só cito essas duas, mas sei que há outras que autorizam a aplicação da legislação comum
na legislação militar. E aqui, até para ser honesto, eu tenho que fazer uma ressalva, certo? Lembram no início, quando eu disse que, embora eu entendo que deve ser aplicado, há vozes no sentido contrário, no sentido que não deve ser aplicado na Justiça Militar, e há uma decisão do ministro, eu até tenho uma pesca aqui, é o ministro Tenente Brigadeiro de Ar, Carlos Wick de Aquino, em que, com fundamento no princípio da especialidade, diz que no processo penal militar não cabe o acordo de não persecução penal. Então, tudo que eu disse aqui, certo? Já há uma decisão me dizendo, certo? Me contrariando, certo? Dizendo que não cabe o acordo de não persecução penal. Eu, particularmente, acredito que essa decisão deve ser reformada. Na verdade, esse entendimento deve ser modificado, deve ser reformado, deve ser revisto até à luz da Constituição Federal, que, desde 1988, trouxe direitos e garantias individuais para todos, inclusive para os militares. Isso é importante a gente ter em mente, certo? Então, acredito que essa decisão, esse entendimento vai ser reformado, certo? E aí eu só preciso, para poder já concluir, dizer que o STM é responsável pelo julgamento dos processos da Justiça Federal. Então, os militares estaduais que venham responder na auditoria militar por um crime militar, os processos deles serão julgados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça aqui na Bahia, já que a gente não tem um tribunal militar, e, em grau de recurso, pelo STJ e STF. Nunca pelo STM, que só tem competência sobre os militares federais, membros das Forças Armadas. Uma outra resposta ao porquê é possível, sim, aplicar o acordo de não persecução penal é a possibilidade da suspensão condicional da pena, o artigo 606 do CPPM. Ora, gente, se eu posso, ao final de um processo longo, desgastante, autorizar a suspensão da pena mediante uma condição, porque eu não posso já antecipar para o início do processo, evitar todo esse desgaste do processo. Eu não vejo como lógica uma proibição do acordo nesse sentido. Se é possível, ao final, o que vai acontecer é o seguinte: no crime que é possível a justiça não autorizar, significa que vai ter todo o desgaste do processo, e é um processo que tem custo para o Estado e tem custo para quem é acusado. A gente já falou sobre a estigmatização do processo penal, o processo como uma pena em si, certo? Então, a gente vai ter todos os desgastes do processo depois da fase recursal, para, ao final, a aplicação da pena, o cumprimento da pena, o juiz da execução dizer: olha, tudo bem, você pode suspender a pena e você vai ter que cumprir determinada condição. Imagine. Sendo que, se a gente antecipa essa suspensão para o início com acordo agora permitido por lei, significa dizer que vai sobrar mais tempo para o Ministério Público cuidar dos processos mais graves, vai sobrar mais tempo para o juiz cuidar dos processos mais graves, julgar os processos mais graves, evitando o que acontece todos os dias: prescrição, certo? E a prescrição, gente, não acho que isso beneficie o réu, não. Muitos réus, certo, perdem o direito de ser julgado, e o julgamento para ele é importante, porque é na decisão do juiz que vai dizer que ele é inocente. Quando o juiz reconhece uma prescrição, o juiz retira a possibilidade do réu ser julgado inocente e absolvido. E muitas vezes a pessoa vai morrer com aquela angústia de saber: olha, eu não fui julgado. Então, se eu não fui julgado, não significa que eu não fui condenado, eu não fui absolvido. Embora não tenha aplicação de uma pena, não tenha nenhuma sanção aplicada àquele caso, mas no íntimo dele ele sabe o quanto às vezes é doloroso, principalmente para quem é de fato inocente. Então, a suspensão condicional da pena é mais uma resposta ao porquê deve sim ser aplicado na Justiça Militar o acordo de não persecução penal, certo? Bem, já para finalizar, as consequências do acordo de não persecução penal para cada agente, para cada personagem do processo. Qual é? Primeiro, Justiça Militar. Eu só vejo vantagem, certo? Porque com a realização do acordo, com a negociação, o juiz vai homologar aquele acordo que, na sua maioria das vezes, vai ter as condições cumpridas,
o significa que vai sobrar mais tempo para o juiz, uma pauta vai estar mais tranquila para poder ele se dedicar aos casos mais graves. Na medida que os casos mais simples não tomam tempo dele, os casos mais simples não vão prescrever e ele vai ter mais tempo para julgar os casos mais graves, que também não vão prescrever, evitando essa cadeia de processos, julgamentos em prescrição. Então, a Justiça Militar só vejo ganhar, certo? O Ministério Público também só vejo vantagem, só vejo benefícios para o Ministério Público. Primeiro, porque também vai diminuir o trabalho do promotor de justiça, que não vai precisar se dedicar, perder tempo para poder instruir um processo mais simples, mas vai ter tempo para se dedicar aos casos mais graves. E uma referência é poder. Com o poder, o Ministério Público, com o acordo, o Ministério Público passa a ter esse poder. O centro gravitacional do processo penal muda. Antes era a audiência de instrução, agora passa a ser, nos casos permitidos, a audiência, o acordo, certo? Antes era o juiz que iria instruir o processo, as provas, e dar um julgamento e aplicar uma pena. Agora é o Ministério Público promotor que vai ter esse poder de negociação, de barganhar, e vai poder dizer, olha, a condição é essa, certo? O fato é esse, o crime é esse, a condição é essa. E aí vai ser ele que vai ter esse poder de barganha. Então, o Ministério Público só vejo vantagem. E aí, só para poder reiterar ou ratificar isso, embora não previsto na legislação, certo? Na lei aqui no Brasil, mas desde 2017, que o Conselho Nacional do Ministério Público já autorizava os promotores e procuradores realizarem acordos de não persecução penal. Inclusive, a própria lei veio muito com dispositivos parecidos com o acordo já previsto pelo Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, demonstrando, sim, que para o Ministério Público só há vantagens, certo? Para o imputado, aqui me preocupa muito, certo? Para aquele que é culpado, aquele que efetivamente cometeu crime, não tenho dúvida de que se trata um benefício. É um benefício, porque ele ganha uma ferramenta, um instrumento em que ele pode negociar através de seu advogado e conseguir uma redução de uma pena, conseguir uma medida restritiva mais favorável, mais benéfica, em vez de uma pena mais gravosa, certo? Então, o imputado ou acusado que efetivamente cometeu um crime, para ele também eu acho que há um benefício. E aí minha preocupação não é com ele, mas com aquele que é inocente, certo? Esse daí me preocupa, porque a pressão vai ser grande para que ele feche um acordo, firme um acordo. Ele é inocente, ele não tem que firmar acordo nenhum. E o advogado, por isso que eu tive o trabalho e a preocupação de trazer a nova habilidade do advogado, de falar sobre essa nova habilidade do advogado, é porque é sobre o inocente que ele vai ter que ter o cuidado, certo? Para não servir como um filtro dessa pressão que vai ter do Ministério Público, do Poder Judiciário, da mídia, de todos, para que ele confesse um crime que ele não cometeu, certo? E se ele não tiver tranquilidade, não tiver confiança no profissional, no advogado, no defensor dele, ele evitando toda a estigmatização do processo penal, para evitar a possibilidade real de uma injustiça com a sentença condenatória de um crime que ele não cometeu, obviamente que ele vai acabar aceitando firmar um acordo para poder evitar uma pena maior. Então, o advogado tem que ter cuidado, certo? Tem que fazer a defesa efetiva do seu cliente, certo? Bem, o advogado, obviamente, também como um personagem principal aí nessa situação, a própria lei traz essa importância fundamental do advogado. O próprio advogado também ganha porque traz para ele a possibilidade de negociar com o Ministério Público uma pena para o cliente dele, que de fato tenha cometido um crime. Bem, já para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês, certo? Pela participação, certo?
Diga. Pode ser? Pode. Em que momento é possível realizar o acordo de não persecução penal? Vamos lá, deixa eu entender a sua pergunta para poder responder, certo? Você repete para mim, por favor? Em que momento é possível realizar o acordo de não persecução penal? Vamos lá. Pela lei, conduz a gente a imaginar que o acordo... Interessante sua pergunta agora, que me caiu a ficha. Vamos lá. Eu ia botar isso na minha palestra, mas acabei cortando por causa do tempo. Mas o acordo de não persecução penal, pela estrutura legal, pela forma como veio na lei, induz a gente a acreditar que o acordo só é possível antes do oferecimento da denúncia, antes, ou seja, na fase pré-processual. Embora analisando todo o dispositivo, eu entendo particularmente que o acordo de não persecução penal deve ser aplicado em qualquer fase do processo, inclusive depois da sentença, certo? Obviamente que cada momento que vai passando, o poder de barganha do acusado vai diminuindo. Claro, já uma sentença condenatória já tem o poder de barganha dele, já vai diminuindo, certo? Mas me ocorre aqui uma situação que eu ia falar, infelizmente eu não preferi tirar por causa do tempo. Mas depois da sentença penal condenatória, certo? Há um fato novo que favorece o réu. Antes do trânsito ou depois do trânsito julgado, pouco importa. Aquele fato novo, certo? Vai fazer com que o advogado procure o Ministério Público e diga, olha, ele foi condenado sim, mas olha aqui a prova. Aliás, aconteceu isso ontem no Fantástico, eu assisti o Fantástico, e aí eles estão com um quadro novo interessante que fala dos inocentes condenados pela justiça. Uma pessoa que foi condenada lá no estado de São Paulo, no primeiro grau, em grau de recurso foi modificada, foi reformada a sentença. Mas vamos lá, uma gravação, uma filmagem que apareceu depois da sentença. Mesmo com a sentença penal condenatória, o advogado pode dizer, olha, doutor, eu estou com essa prova aqui, certo? Essa prova agora eu não posso juntar, mas transitando em julgado, eu posso entrar com a revisão criminal para poder rescindir a sentença penal condenatória e, a partir daí, eu posso estar negociando a coisa. Então, Eduardo, o brilhante sua pergunta pode ser feito em qualquer momento do processo, embora, pela leitura da lei, diz que é somente ou seria somente na fase pré-processual, mas eu entendo que em qualquer momento.